Então, o nosso assunto é sobre a Assembleia Eclesial da América Latina e do Caribe, é a primeira Assembleia Eclesial que vai acontecer no nosso continente. A gente tem aí a logomarca da Assembleia Eclesial, a igreja na América Latina representada por esse barco, com o mapa da América Latina. A ideia do mundo, né, essa presença da América Latina no mundo, essa cor verde da esperança, o barco da igreja que singra mares, principalmente nesse tempo que a gente está vivendo. Então é essa a ideia da logomarca da Assembleia Eclesial. A Assembleia vai acontecer, o cume dela, o ápice dela vai acontecer no México, na cidade do México, do dia 21 até 28 de novembro de 2021. Só que a Assembleia Eclesial já está acontecendo, nós estamos participando de um dos momentos da Assembleia Eclesial aqui na nossa paróquia. Então a ideia é que a Assembleia é um grande percurso que vai sendo construído pela Igreja na América Latina. E hoje a gente está fazendo essa contextualização e a preparação para o processo de escuta na nossa comunidade, na nossa paróquia. Então hoje a gente dá mais um passo na Assembleia Eclesial, já aconteceram algumas coisas na diocese, né, algumas formações, algumas indicações do percurso de trabalho, e a gente vai fazer esse percurso aqui também entre nós. Procurar ser breve para também, aquilo que for necessário, a gente ter acesso a partir dos documentos que a diocese e a própria organização da Assembleia está disponibilizando. Então nós nos colocamos diante de Nossa Senhora Aparecida, sob a proteção do manto da Mãe de Misericórdia, Nossa Senhora Rainha, padroeira do Brasil. Nós, como brasileiros, queremos nos inserir na Assembleia Eclesial sob a proteção de Nossa Senhora Aparecida. E também tem um porquê, daqui a pouco a gente vai também retomar esse percurso, né, da importância de Aparecida para nós. Temos pessoas aqui da nossa comunidade paroquial e coordenadores regionais da liturgia que foram convidados pela Sheila, né? Então o pessoal vai se chegando aí, sejam todos bem-vindos. Rezemos juntos então, não precisa abrir o microfone, vamos rezar juntos a oração da Salve Rainha. Salve Rainha, misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gerendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Então, essa presença de Nossa Senhora entre nós, que ela interceda por nós, cuide de nós e cuide da Assembleia Eclesial na América Latina. Sob o manto protetor de Nossa Senhora, todas as pessoas, né, todas as pessoas, todos os brasileiros, e certamente Maria, mãe de todos os latino-americanos. Muito bem, minha gente, recordar é viver. Já faz 14 anos que aconteceu a 5ª Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e do Caribe em Aparecida. Se nós temos uma memória eclesial, a gente vai lembrar da presença do Papa Bento XVI aqui para essa reunião, para esse encontro. Ele foi também em outros lugares, mas de modo particular ele veio para esse encontro dos bispos da América Latina. Ele fez o discurso inaugural para poder dar a linha de trabalho. E o resultado é esse documento, esse livro, que é um documento com aquilo que foi discutido. Uma das pessoas que esteve muito envolvida com a preparação do documento de Aparecida foi o Papa Francisco. E aí a gente tem circulado o rosto dele em 2 momentos, ainda como cardeal, arcebispo de Buenos Aires. Nessa imagem à esquerda, que está circulado o rosto dele, está ao lado do cardeal Dom Cláudio Umes. Então, o Papa Francisco, o pontificado dele tem muito daquilo que as discussões de Aparecida foram trazendo, foram produzindo. Ele retoma muitas vezes as linhas de trabalho
do pontificado a partir daquilo que também foram as discussões em Aparecida. Então, quando tem uma conferência geral do episcopado, sai um documento final das discussões, daquilo que é a necessidade da igreja naquele momento histórico. Então, a gente já tem aí 14 anos dessa quinta conferência. Só para a gente relembrar aqui, a gente tem aí as conferências episcopais da América Latina, de trás para frente. Aparecida, em 92 teve Santo Domingo, coincidiu com a celebração dos 500 anos do descobrimento da América, né, que a gente também poderia dizer de resistência, 500 anos de invasão da América pelos espanhóis. Puebla, em 1979, a Conferência de Medellín, em 1968, e a Conferência do Rio de Janeiro, em 1955. De modo particular para nós, interessa de Medellín até Aparecida. São conferências que aconteceram depois do evento do Concílio Vaticano II, que concluiu em 1965. Então, a Igreja Latino-Americana foi sintonizando com aquilo que eram os anseios do Concílio Vaticano II. Então, a gente foi num crescendo até o ano de 2007. Em todas as conferências, a opção pelos pobres. E em Puebla, a opção preferencial pelos pobres. Né? O Papa Bento XVI, em Aparecida, ele reforça muito essa ideia de uma atenção aos empobrecidos. Tirar os pobres, não dar a atenção devida aos empobrecidos, não dar atenção àquilo que é o cerne do Evangelho. Então, isso perpassa as reflexões das conferências episcopais. Cada uma delas gerou um documento que ainda é muito estudado, muito pensado, muito refletido, enfim. Como a Aparecida já tem 14 anos que aconteceu, já começaram a aparecer solicitações de uma nova conferência episcopal, né? Começou a se sugerir, se solicitar uma nova conferência episcopal. No entanto, para o Papa Francisco, é necessário reavivar a Aparecida, retomar o documento de Aparecida, e aqui fica um convite para nós buscarmos, para nós procurarmos o documento de Aparecida, conhecê-lo, dar a conhecer para aqueles que estão conosco nos nossos grupos, nas nossas comunidades. Então ele diz de reavivar a Aparecida e, ao invés de fazer uma nova conferência, realizar uma grande assembleia com caráter sinodal. É muito similar àquilo que foi feito na Diocese de Santo André, quando a gente foi participando do sínodo, teve momentos na nossa paróquia, na nossa comunidade, e que depois culminou no documento que é a Constituição Sinodal. Aqui a ideia é envolver um maior número de pessoas das igrejas particulares de toda a América Latina, das dioceses, os leigos, os bispos, os diáconos, os padres, religiosos e religiosas, para fazer esse grande movimento de pensar a igreja, mas sem perder de vista aquilo que é instruído, que é Aparecida, e todas as reflexões que as outras conferências foram trazendo para nós, né? É importante porque a gente aprende a sintonizar aquilo que é a igreja na América Latina, sua história, sua tradição, aquilo que os bispos na América Latina e a igreja, de um modo geral, vai construindo, para a gente não perder a sintonia com as coisas, né? Um exemplo muito claro foi o que aconteceu, por exemplo, por conta da campanha da fraternidade, que alguns grupos quiseram desconstruir a campanha da fraternidade ecumênica desse ano, é não compreender o percurso da igreja na América Latina, é não compreender a Aparecida, é não compreender a Fratelli Tutti, que é o último documento do Papa sobre a amizade social e a fraternidade entre os povos. Então, não é uma discussão, uma reflexão que parte de lugar nenhum, né, conforme os nossos gostos, as nossas subjetividades. Tem a ver com o percurso da igreja latino-americana que precisa ser respeitado. Então, é nessa linha que nós caminhamos. E o tema da Assembleia Eclesial, que ilumina esse percurso de reflexão, somos todos discípulos missionários em saída. Então, todos nós, vinculados à igreja, precisamos encontrar esse caminho de sermos discípulos missionários em saída.
É um percurso ainda de aprender o que significa em saída, o que significa em saída e como fazer uma igreja assim acontecer. É um convite para cada um de nós, para essa reflexão que precisa ser feita. 3 marcos que são importantes para nós. Eu dizia que a Conferência do Rio de Janeiro foi o início da organização do episcopado latino-americano de um modo mais articulado, de um modo mais sinodal, vamos dizer assim. Mas a gente vai pensar 3 marcos que estão no documento do caminho da Assembleia. De Medellín a Aparecida, então há um percurso de reflexão de Medellín a Aparecida. Depois o outro marco é do documento de Aparecida até o documento A Querida Amazônia, que o Papa Francisco escreveu, né, uma exortação pós-sinodal, depois da discussão do sínodo da Amazônia. Então são marcos que vão sendo colocados para a nossa reflexão. Claro que aí são documentos, são textos, materiais que a gente precisaria se apropriar. Fica aqui um convite, uma provocação nesse sentido. E o terceiro marco seria da Querida Amazônia, da discussão da Querida Amazônia, dos sonhos eclesiais que aparecem na Querida Amazônia, aos jubileus. Quais jubileus que vamos pensar? Os 500 anos do evento de Nossa Senhora de Guadalupe, que nós vamos celebrar em 2031. Então, em 1531, aquela experiência do índio Juan Diego no México, do indígena Juan Diego no México, que viu Nossa Senhora e, enfim, recebeu lá uma revelação particular. Então, é muito importante para a América Latina essa revelação particular que o Juan Diego recebeu. Nós vamos nos preparando para celebrar os 500 anos desse evento em 2031. Parece longe, mas é amanhã. E um outro jubileu que será celebrado é os 2000 anos do evento Redentor de Jesus Cristo em 2033. Pensando naquilo que a tradição nos diz, né, que Jesus faleceu com 33 anos, então em 2033 são os 2000 anos da morte e ressurreição de Jesus, seria essa a ideia. Então nós vamos, enquanto igreja na América Latina, também nos preparando para viver esses grandes eventos. Especificamente latino-americano, mas importante para o mundo todo, que é Nossa Senhora de Guadalupe. O outro que é para a Igreja Universal, para a Igreja no mundo todo. Então são marcos da reflexão que a gente vai fazendo com relação à Assembleia Eclesial. Muito bem, a gente tem aí esse percurso breve, rápido, porque tem muito mais coisas para se entender e desvendar. Tudo isso está muito bonito, muito interessante, mas a gente precisa pensar, para nós da Paróquia Santa Luzia, como que nós ficamos nisso tudo, né? O que vai, vamos dizer assim, o que é que vai sobrar para a gente, né? Realizar, o que é que vai sobrar para a gente fazer acontecer. Então, enquanto igreja paroquial, nós vamos nos inserindo nas discussões que a Diocese vem fazendo, a igreja no Brasil e a igreja na América Latina. E de que modo que isso vai acontecer? Nós, as lideranças, o pessoal das comunidades, que coordenam as comunidades, enfim, aqueles de nós que temos grupos, movimentos pastorais, que somos responsáveis por um desses movimentos, nós vamos nos organizar com as nossas equipes para responder ao questionário da Assembleia Eclesial. Esse questionário vai ser respondido online, por um portal na internet, uma plataforma, para a gente poder fazer uma reflexão com as pessoas que são do nosso grupo, da nossa pastoral, do nosso movimento, e depois a gente colocar as respostas com relação a esse questionário. O nosso prazo para resposta é até 31 de agosto. Então a gente vai culminar a Assembleia lá em novembro, na Cidade do México, um grande encontro com várias pessoas representantes da igreja, bispos, leigos, religiosos, diáconos, presbíteros, e nós aqui na paróquia temos esse tempo de estudar, organizar o nosso grupo e responder. Você tem as possibilidades também de respostas individuais. Quando você for responder em nome do seu grupo, é importante que seja fiel àquilo que o grupo fez a reflexão.
E aí, assim, só para a gente ter uma dimensão, né, depois do questionário, o estilo do questionário, nós vamos mandar também no grupo lá dos coordenadores, e aí vocês repassem para aqueles que estão envolvidos também nesse processo juntos com vocês. Nós vamos ver só alguns temas que aparecem no questionário, e aí um dos exemplos dos 5 temas dos temas que enumerados ali no questionário, apontar 5 temas que estão muito presentes nas orações, reflexões e ações do seu grupo eclesial, e os 5 temas mais ausentes, os que não aparecem muito nas preocupações do seu grupo eclesial. Quando eu falo do seu grupo eclesial, a sua comunidade da capela, ou o seu grupo de pastoral dentro da igreja, o seu movimento, o seu serviço, o seu grupo eclesial, o seu grupo de oração, é o seu grupo. Então, vão aparecer uma série de temas para fazer uma reflexão a partir daquilo que vai sendo as discussões das conferências e de modo particular de Aparecida, para a gente perceber como que está a igreja com relação a determinadas questões, né, que são candentes para o tempo de hoje. Então é essa a ideia. Tem mais coisas no questionário, eu estou pegando isso como um exemplo, só para a gente ter uma noção de por onde as coisas vão se encaminhando, né? Na hora que a gente abrir lá o questionário na plataforma, ter uma ideia de por onde as coisas vão se encaminhando. Também não há problema nenhum de, se você, como liderança, não tem familiaridade com essas questões de internet, de plataforma, você ter alguém para te ajudar, alguém que tem mais familiaridade, para ir buscando aquilo que tem na plataforma para as respostas. Dos temas que eu comentei com vocês, que aparece lá para indicar 5 que são mais importantes, mais presentes, e 5 que estão ausentes das reflexões dos grupos, a gente tem uma lista aqui, de 22. Então já vamos pensando se são coisas que estão presentes ou ausentes das nossas reflexões nos nossos movimentos, nos nossos grupos. O aumento de pessoas que se declaram agnósticas, não crentes ou ateias na América Latina. O clericalismo, que é um grande obstáculo para uma igreja que queira caminhar sinodalmente, né, todos a caminho. O crescimento dos evangélicos das igrejas pentecostais e neopentecostais no nosso continente. O enfraquecimento dos processos políticos e a democracia em nossos países latino-americanos. O desafio da plena participação da mulher na sociedade e na igreja. O envelhecimento da população. O modelo econômico e social que prejudica o ser humano. O desafio de um maior desenvolvimento da pastoral urbana nas grandes cidades. Rumo à igreja itinerante e sinodal, trilhando novos caminhos, uma igreja que se coloca em saída, uma igreja que reflete conjuntamente com todos aqueles que fazem parte dela, de modo particular, por exemplo, na nossa paróquia. A exclusão crescente, a cultura do descarte das pessoas e as práticas de solidariedade. Escutar o grito da terra, cuidar da nossa casa comum. A globalização e a democratização da comunicação social, do acesso aos meios de internet, de mídias sociais, enfim, para democratizar esse acesso para essas questões. Transbordamento de informações, muita informação, conhecimento que chega fragmentado, muita fake news, e a urgência de uma visão inclusiva que inclua aqueles que, porventura, não têm acesso a esse universo de informações e qualificar essas informações. A pandemia da Covid, que é sinal de uma mudança de época, que mexeu com o mundo inteiro e com a América Latina de modo particular. A violência crescente nas nossas sociedades, principalmente com o assassinato da juventude negra nas periferias, e isso aparece muito claramente no documento de Aparecida. As grandes lacunas educacionais, a necessidade de um pacto educativo global. Os jovens como atores sociais e gestores da cultura, que também está inserido no Pacto Educativo Global. Um grande tema que está muito presente para nós na América Latina, no mundo de um modo geral, mas na América Latina muito particularmente, os migrantes, refugiados e vítimas do tráfico como novas faces da cultura do descarte.
Os desafios da família e suas diferentes realidades, aí a gente precisaria ir atrás da Amoris Laetitia, que é a carta do Papa sobre a alegria do amor em família. Povos indígenas e afrodescendentes rumo à cidadania plena na sociedade e na igreja. Prevenção do abuso sexual na igreja e acompanhamento de pessoas vulneráveis. E outras realidades que, porventura, a gente considerar significativo ou ausentes das nossas preocupações, a gente também pode apontar no portal quando a gente for responder o questionário. Isso aqui é só um exemplo daquilo que aparece no questionário. É para a gente ter ideia de por onde vai a reflexão. Então, são temas exigentes que exigem da gente fazer uma reflexão com o nosso grupo. A partir dessa reflexão que for feita, a gente vai, então, apontar as respostas. Quando for enviado o questionário em Word, que a gente vai, em PDF, que a gente vai enviar para vocês terem ideia do que vão encontrar na plataforma, dá para já ir fazendo as discussões com o grupo de vocês. Aqui tem os passos para escuta nas paróquias. Quem produziu esse percurso, esses 6 passos, foi a Mércia, secretária da Cúria, que está na Diocese, junto com o Padre Joel, orientando os grupos para que a reflexão aconteça. Então, o primeiro passo, baixar o documento O Caminho para a Assembleia, que vai ser enviado para vocês, definir quais grupos vão fazer reflexão sobre o documento e participarão do processo de escuta respondendo o questionário. O processo de escuta é esse momento que a gente está vivendo, e quando você escrever lá as respostas, vai ser aquilo que o seu grupo discutiu, você vai estar dizendo por onde foi o processo de escuta e de reflexão do seu grupo. O terceiro passo, disseminar o documento aos membros desses grupos de sua paróquia para que eles possam fazer uma leitura e estudo prévios, organizar com esses grupos, CPP ou pastorais de sua paróquia, um momento de estudo do documento, apresentação das questões que deverão ser respondidas na plataforma de escuta. Aqui a gente está fazendo isso de uma maneira meio enxuta. Tem um vídeo do Padre Joel explicando para um grupo que participou na Diocese. Demorou 3 horas para ele apresentar os passos do documento. Então é algo que a gente pode pegar e ler, ou se preferir, ter acesso a esse link para a gente escutar. Também é um material, esse vídeo também é um material que pode ser disponibilizado para vocês. Organizar um momento de reflexão com o seu grupo e responder o formulário. Tanto pode ser na hora que você já estiver conversando, quanto recolher as reflexões e depois responder. O 6º passo, digitar o formulário na plataforma que está aí, está em espanhol, né? Assembleia Eclesial, escuta, que é por conta desse processo de escuta. Aí, no caso dessa digitação, vai ser feita por apenas um membro de cada grupo de reflexão. O responsável pela digitação faz o seu cadastro e o cadastro do grupo. Para o cadastro, aquele que estiver digitando deverá ter em mãos o nome completo, e-mail, telefone e data de nascimento de todos os membros do grupo. É uma grande pesquisa latino-americana, vai recolher muita informação importante sobre a igreja, e na própria plataforma está dizendo do sigilo dessas informações que vão ser passadas, que elas vão ser utilizadas exclusivamente para as reflexões da Assembleia Eclesial. Nós temos aqui Nossa Senhora de Guadalupe, que é padroeira da América Latina, padroeira das Américas, para iluminar esse percurso, né? O cume dessa reflexão, dessa reunião, vai acontecer na Cidade do México, onde ocorreu o evento de Nossa Senhora de Guadalupe. Então, que ela nos ilumine, que ela cuide de nós, que ela interceda por nós para esse percurso que nós vamos fazer. Foi de uma maneira sintética, a gente tem bastante coisa para pensar e refletir. Aqui tem o guia, né, que é um documento para um caminho de reflexão, não tem muitas páginas, ele está encadernado aqui, mas tem tanto aqui o caminho para essa reflexão a ser feita, um guia metodológico para responder o questionário, tem um exemplo aqui das questões que aparecem no questionário. Esse material vai ser disponibilizado
E agora, se há alguma questão, que possivelmente nós não resolveremos todas, mas se há alguma questão que vocês queiram apontar para a gente pensar e refletir, por favor, podem se colocar. Boa noite, todo mundo. Boa noite, Zé. Boa noite, Luciano. Zé, que Sua não bênção. seja uma questão agora que eu levanto, mas talvez para ajudar a esclarecer um pouco, a partir de um encontro como esse que nós estamos fazendo, qual que seria o próximo passo e que nós temos que fazer depois, né? Então estamos aqui, cada um representando seu grupo, sua pastoral, ou junto com a sua pastoral. E depois que a gente participa de um encontro como esse, o que nós temos que fazer? Então, um dado interessante é saber que nós vamos precisar desses documentos que foram elencados. A gente precisa ler esses documentos em casa. E o mais importante, né? Que logo depois dessa leitura, e nós não temos muito tempo, como foi levantado, nós precisamos nos organizar enquanto pastorais e movimentos. Né? Porque mais importante do que responder individualmente, que eu não estou proibido de responder individualmente, mas a Assembleia das Igrejas na América Latina, o que ela apresenta é exatamente a necessidade de uma igreja que caminhe juntos. Ou seja, assim como aconteceu no Sínodo, o que está se fazendo na América Latina e Caribe é fazer realmente um levantamento a partir da escuta de todo o povo, de todas as pastorais, de todos os movimentos, de quais são as nossas realidades. E eu digo nossas realidades porque são diversas, né? Nós temos aí a realidade do próprio Brasil, se formos olhar, são como se fossem vários países. Então a igreja ela vai agir diferente em cada lugar exatamente pelas suas condições, pelas adaptações que são feitas. A nossa igreja do ABC, por exemplo, ela também vai ter diferentes realidades. E a nossa realidade de Ribeirão Pires também já tem uma realidade diversa daqueles que moram mais para o centro do que nós que estamos nas paróquias mais de periferia. Então essa necessidade da escuta. Então dentro de um mundo tão barulhento, a igreja vai na contramão do que o mundo oferece, onde cada um quer falar sem precisar escutar o outro, e a proposta da igreja é exatamente de escutar. Então é isso que o nosso Santo Padre, o Papa, nos apresenta. Então, o que eu gostaria de estar colocando então para vocês é como fazer? Eu acho que seria uma pergunta de todos, né? Como fazer isso então? Eu agradeço, Luciano, a sua colocação. Então, aquilo que o Luciano disse para nós, né, algo que, como é latino-americano, é pensar as diferentes realidades da igreja na nossa realidade latino-americana. Então, tem coisas muito específicas, por exemplo, dentro da nossa diocese, e quem está lá nas selvas do Peru, numa comunidade, são outras questões, né? Então, é essa ideia de uma grande discussão, de uma grande reflexão, que não que não tenha o seu valor, porque uma conferência episcopal também tem uns processos de discussão, envolvimento de leigos, religiosos, religiosas, diáconos, mas aqui a ideia é ampliar o número de pessoas envolvidas, né? O Arnaldo colocou aqui no chat, antes de dizer para o Luciano dessa questão do por onde ir, para retomar a tela das perguntas, dos grandes temas, né? Vai junto com o material que vai ser enviado por PDF, aí a gente pode retomar com mais tranquilidade esses temas, né? O Edson está dizendo ali, desculpe, não entendi a relação lista com 22 temas. Exatamente, são 22 temas que estão sendo indicados nesse questionário. Desses 22 temas, a reflexão é quais 5 deles são mais presentes e quais 5 desses temas são mais ausentes das nossas preocupações, das nossas reflexões, né? E há a possibilidade de indicar outros,
porque talvez não passe por ali as discussões e reflexões que nós temos feito nas nossas comunidades, passe por outros lugares. Então, aí a gente também tem a liberdade de colocar as preocupações, as questões que estão aparecendo por ali, né? Aqui, assim, a gente precisa ser sintético. Segundo consta, o Meet agora só permite 1 hora de duração, né, nas salas, assim, quando é gratuita. Então, por isso que eu também estou procurando sintetizar ao máximo. Mas os documentos serão enviados, a gente fica à disposição, o Padre Clemilson, o Diácono Luciano, se eu puder ajudar também, a gente fica à disposição para esclarecer esse percurso. Mas o Luciano, então, dizia para nós o como, né? Como que a gente vai dar continuidade nesse processo? Então, a ideia é essa, recebendo esses materiais, que também não fazia muito sentido enviar antes, recebendo esses materiais que serão enviados, esses documentos que serão enviados, é se apropriar deles, é conhecê-los, é estudá-los em grupo, né? E depois disso, depois dessa apropriação desses documentos, desses materiais, fazer a reflexão com o seu movimento, com o seu grupo, com a sua pastoral, com aquilo que você tem de pertença, de ligação dentro da igreja, que talvez você seja líder, coordenador de um desses grupos, e aí escolher quem daí do grupo, fazendo a reflexão do questionário, que também a gente vai enviar por PDF, quem que vai ser o digitador das respostas do grupo, conforme a reflexão que o grupo vai fazendo. Então, até 31 de agosto, né, quase 2 meses, 1 semana a menos para completar 2 meses, a gente tem a possibilidade de se apropriar do material, de conhecer o material, ver as questões que estão passando por ali, para ajudar também, orientar e motivar o pessoal dos nossos grupos dentro da igreja. Claro que se a gente se apropria também do documento de Aparecida, a gente vai ter mais clareza do significado disso. Se a gente se apropria daquele da Amazônia, a gente vai ter mais clareza do significado disso, né? Conforme a igreja vai dando os seus documentos, as suas motivações, é importante a gente vai se apropriando, né? Vai conhecendo, pede ajuda, né? Para poder ter chave para ler esses materiais, né? O Mauro está dizendo ali, ó, que é um grande momento e oportunidade para avançar enquanto comunidade. O fato do Papa Francisco ter feito memória no material que já existe deixa claro que pouco avançamos nessa questão. Exatamente. Talvez o Mauro esteja acompanhando aí as reflexões, quer dizer, uma nova conferência, sendo que a Aparecida ainda não foi impregnada nas nossas veias eclesiais, né? Talvez não faça muito sentido. A gente precisa revisitar o documento de Aparecida, ver os clamores que aparecem ali, ver as questões candentes para a igreja que aparecem ali e dar uma resposta enquanto comunidade paroquial. O Papa tem insistido tanto nessa ideia da igreja em saída, talvez a gente ainda não, enquanto comunidade, a gente fica mais numa pastoral de conservação de coisas internas do que efetivamente uma igreja que sai e que vai ao encontro, que busca, não por um proselitismo, mas porque a igreja é chamada a servir a humanidade, né? Essa a ideia. E servir a todos, sem acepção de pessoas. É um grande desafio, é uma grande exigência, é candente, né, nesses tempos que a gente está vivendo, e que tudo se tornou ainda mais agudo com a situação da pandemia que a gente viveu e está vivendo. E a gente sabe bem, né, que muitos que já tinham uma situação de empobrecimento, a situação se tornou muito pior, né? Então, são questões que estão colocadas para nós. Quando o Mauro fala disso, né, de que é um documento que nós ainda não nos apropriamos, num jeito de ser igreja latino-americana conforme o documento de Aparecida, tem a ver também com nos apropriarmos daquilo que é o Vaticano II, que está lá em 1965, quando o último documento vai ser publicado, a gente conhecer e se apropriar, né? As esperanças, as tristezas, as alegrias, os desafios, as misérias da humanidade são as mesmas alegrias, esperanças, tristezas, misérias da Igreja de Jesus Cristo, né? Isso que está dito lá no Concílio Vaticano II. A gente precisa cada vez mais se apropriar desse jeito da Igreja ser,
para ir ao encontro da humanidade, né? A igreja é mãe e mestra, como diria São João 23. Mas dando mais um passo, a gente vai se colocar em oração diante de Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira da América Latina. Se a gente acompanhou o percurso de reflexão da Conferência de Aparecida, né, as questões que iam aparecendo, enfim, muitos materiais apareciam os dois rostos, de Nossa Senhora Aparecida e de Nossa Senhora de Guadalupe. Aparecida porque estava acontecendo aqui no Brasil, e Nossa Senhora de Guadalupe porque é a padroeira da América Latina. A mesma mãe. No Brasil, com rosto negro, a mãe negra de Aparecida. E no México, Nossa Senhora de Guadalupe com um rosto indígena, porque ela se revela, ela aparece para o Juan Diego, que era um indígena convertido e batizado. Então é diante de Nossa Senhora de Guadalupe que a gente quer também pedir a intercessão para que a gente possa ver esse tempo de reflexão, de estudo, de discussão com os nossos grupos. Coloquemos o nosso coração em sintonia com Nossa Senhora de Guadalupe, com Deus, com a Igreja sofrida na América Latina, com a Igreja solidária na América Latina. Então que a gente possa, com essa oração, também assumir esse compromisso de bem viver essa Assembleia Eclesial. Pai de bondade, que tem conduzido a tua Igreja peregrina na América Latina e no Caribe, inspirando-a a fazer realidade um caminho sinodal em saída, a partir da experiência das conferências episcopais. Suplicamos-te que nos ajudes com a luz do teu Espírito Santo neste tempo de preparação para a nossa Assembleia Eclesial, que com memória agradecida lembrar-se-á do documento de Aparecida, vislumbrando no horizonte o jubileu de Guadalupe e da redenção. Que face aos desafios presentes e futuros, possamos reacender o nosso compromisso como discípulos missionários, para que possamos ter vida em Jesus Cristo, encontrando nele a alegria, a paz e a esperança que não desilude. Que através da escuta, do diálogo e do encontro, e inspirados pela voz profética do Papa Francisco para o cuidado da casa comum, das culturas e o compromisso com a fraternidade universal, sejamos corajosos na promoção de uma economia solidária e uma educação integral, ajudando com amor aqueles que foram descartados e excluídos. Que Santa Maria de Guadalupe e o sangue de tantos homens e mulheres mártires que fecundaram a nossa fé nos encoraje na missão que nos foi confiada. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. São José, rogai por nós. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Muito bem. Agradecendo a você, José Ricardo, pela partilha. Como você falou, o tempo é curto, o conteúdo é muito, e a necessidade de aprofundar cada vez mais esse material é cada vez mais urgente, né? Assim, a gente está atrasado, mas não só nós. A igreja aqui em Santo André tomou posse desse processo há pouquíssimo tempo agora, né? Então a gente está dando passos junto com ela. Então se o pessoal falar, tem até o dia 31, então a gente está atrasado. Estamos todos atrasados porque tem muito o que fazer e a gente tomou pé desse processo há pouco tempo. Mas a gente vai caminhar, na medida do possível, com as nossas capacidades e nossas criatividades, a gente vai aprofundar a nossa realidade e dar também a nossa contribuição para esse processo muito, mas muito sagrado que nossa Igreja Latino-Americana está vivendo, de escutar todas as realidades que compõem a Igreja aqui na América Latina. O desafio é muito grande, mas foi suscitado pelo Espírito e é o Espírito Santo quem vai assistir esses passos que todos nós vamos dar. Então, para dizer, não estamos sozinhos. Vamos trabalhar, né? Vamos nos organizar agora para fazer esses passos que foram sugeridos.
para a gente dar a nossa contribuição também, que certamente vai nos inquietar, porque a gente vai ver algumas coisas que talvez estamos deixando de ver, né? Estamos deixando de estar atento com elas, mas também vai nos animar, porque a gente vai encontrar coisas muito boas que a gente está fazendo, que a gente está vivendo como igreja, como comunidade, como grupo, como pastoral. Então a gente vai ver coisas muito boas e vai ver coisas que talvez a gente precise abrir um pouco mais os olhos, porque elas estão aí presentes e talvez a gente ainda não esteja vendo com clareza. Então vai ser um processo muito bom para nós, comunidade, pastoral, movimento, mas também como batizado pessoalmente diante do Evangelho de Jesus. Deus abençoe Zé, Deus te proteja, Deus continue te dando sabedoria e discernimento. A gente vai contar demais com a sua ajuda nesse processo de reflexão e de construção desse questionário. Vamos contar demais com a ajuda do Luciano, que está bastante por dentro dessas reflexões com o pessoal da Diocese, então vai ter muito para nos ajudar. E depois, né, vamos montando nossos pequenos grupos de estudo e depois a gente dar a nossa contribuição. E a gente agradece a todos que tiveram esta paciência, a curiosidade, o desejo de estar aqui escutando, refletindo, compartilhando, se inquietando interiormente diante desses questionamentos todos. Então a gente agradece a todos que estão participaram deste encontro aqui conosco na Santa Luzia. Vocês que são das pastorais litúrgicas de outras paróquias aqui do nosso regional, muito obrigado pela presença de vocês também e sejam sempre bem-vindos aqui entre nós. E que a bênção de Deus nos dê a sabedoria e o discernimento necessário para viver este momento eclesial de profunda importância para a nossa vocação cristã. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Desça sobre todos nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.